Fala, CACDista! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 8 de agosto de 2025 e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG, o seu boletim de atualidades que conecta as principais notícias do mundo ao universo do CACD. E essa semana está sendo intensa. Bora dar uma olhada nos destaques de hoje? Brasil aciona os Estados Unidos na OMC. Governo Lula solicita consultas com norte-americanos em reação ao tarifaço do governo Trump. Negociações em Genebra miram o fim da poluição plástica. Comitê da ONU discute tratado global que pode ser tão importante quanto o Acordo de Paris. Governo lança nova estratégia nacional de cibersegurança. O eCiber chega à segunda versão com foco em proteção, soberania digital e cooperação internacional. Israel aprova a ocupação da faixa de Gaza. Governo dá sinal verde para que o exército assuma o controle total da região. E desmatamento cai em quase todo o país. Cerrado e Pantanal apresentam queda expressiva, mas a Amazônia registra um leve aumento. Vamos juntos entender o que está por trás desses movimentos e por que eles são essenciais para quem acompanha diplomacia, meio ambiente, segurança e política internacional. Vem com a gente! O resumo semanal de notícias do podcast DEG começa agora. O Brasil solicitou a realização de consultas com os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O motivo? As tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump sobre uma série de produtos brasileiros. Uma medida que entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 6, e que afeta cerca de 35% das exportações do Brasil para o mercado norte-americano. O governo brasileiro iniciou o procedimento formal no sistema de solução de controvérsias da OMC, pedindo consultas com os Estados Unidos. Esse é o primeiro passo do processo na organização, mas esse caminho é lento e cheio de obstáculos. Primeiro, os Estados Unidos precisam aceitar a consulta. Se a disputa não for resolvida em 60 dias, o Brasil pode pedir a instauração de um painel, e a situação é analisada por especialistas. Ao final desta fase, que em teoria pode durar até 6 meses, é emitido um relatório. No entanto, ultimamente, isso tem ocorrido em cerca de 1 ano ou até mais, em casos mais complexos. Quem sair derrotado no relatório do painel pode entrar com recurso, iniciando uma terceira fase, a contestação no órgão de apelação da OMC, que pode manter ou modificar a conclusão do painel. Acontece que o órgão de apelação da OMC está paralisado desde 2019 por causa dos próprios Estados Unidos, que inviabilizaram a nomeação de novos juízes. Ou seja, há um processo, há um gesto político forte, mas não necessariamente um desfecho prático no curto prazo. Mesmo assim, o Brasil quis deixar claro: não vai aceitar calado o tarifaço de Trump. Segundo o Itamaraty, os Estados Unidos violaram regras básicas da OMC, como o princípio da nação mais favorecida e os tetos tarifários previamente acordados. E o governo Lula já começou a articular uma resposta mais ampla. Na tarde desta quinta-feira, o presidente telefonou para o premier da Índia, Narendra Modi, que também foi atingido por uma nova sobretaxa de 25% anunciada por Washington, totalizando 50% em tarifas. O intuito foi demonstrar solidariedade à Índia e buscar a ampliação da parceria bilateral, com meta de levar o comércio entre os dois países para mais de 20 bilhões de dólares até 2030. A China, por sua vez, saiu em defesa do Brasil. Em conversa com Celso Amorim, o chanceler chinês Wang Yi criticou a postura dos Estados Unidos e afirmou que o gigante asiático apoia o Brasil na defesa de seus direitos. Na prática, essa movimentação diplomática brasileira revela um esforço para transformar uma ofensiva comercial unilateral dos Estados Unidos em uma oportunidade para reforçar alianças com Índia, China e com os demais parceiros do BRICS. E agora vamos para Genebra, que está no centro de um dos debates mais urgentes do nosso tempo: o combate à poluição causada por materiais plásticos. Começou nesta semana, dia 5, a segunda parte da 5ª sessão do Comitê Intergovernamental de Negociação. Um nome longo, mas com uma missão clara: desenhar o primeiro tratado global de caráter vinculante
para enfrentar de frente a crise dos resíduos plásticos. Durante 10 dias, delegações de 179 países e mais de 600 organizações observadoras, entre cientistas, ambientalistas e representantes da indústria, vão revisar artigo por artigo o rascunho do acordo. A ideia é ambiciosa: criar um instrumento internacional que regule todo o ciclo de vida do plástico, desde o design e a produção até o descarte, e que ajude o mundo a dar um passo concreto rumo à chamada economia circular. Se der certo, o tratado pode ter uma relevância política e simbólica tão grande quanto o Acordo de Paris sobre o clima. Mas o caminho não está livre. Há resistências de países cujas economias estão fortemente ligadas à produção de petróleo e gás, matérias-primas básicas para a fabricação de plásticos. Esses países consideram o tratado como uma ameaça aos seus interesses econômicos. Enquanto isso, a urgência do tema só cresce. Hoje, os materiais plásticos estão em todo lugar, nos canudos, nas sacolas, nos cosméticos, nos oceanos e, como alertou a revista The Lancet, até nos nossos corpos. Pesquisas apontam que o material está ligado a uma série de doenças, inclusive em bebês e crianças pequenas. E o custo global disso tudo? Mais de US$ 1,5 trilhão por ano só em perdas relacionadas à saúde. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente já avisou: se nada for feito, a poluição plástica pode triplicar até 2060. Por isso, a diretora executiva do PNUMA, Inger Andersen, não mede palavras. Reciclagem sozinha não basta. É preciso uma transformação sistêmica. E o Brasil acaba de dar um passo importante rumo a um ambiente digital mais seguro. Foi lançada oficialmente nesta semana a nova Estratégia Nacional de Cibersegurança, a eCiber. Essa é a segunda versão da Política Nacional para o tema e traz um plano mais robusto, atualizado e ambicioso, com o objetivo de proteger os cidadãos, as empresas e o Estado contra ameaças no mundo digital. O novo eCiber está estruturado em 4 eixos temáticos, que abordam desde a proteção do usuário comum até a soberania digital do país. O primeiro eixo foca na proteção e conscientização da sociedade. Isso inclui campanhas para o uso seguro da internet, com atenção especial a crianças, idosos e pessoas vulneráveis, educação sobre segurança digital nas escolas, formação de professores e criação de canais de denúncia mais eficientes contra crimes cibernéticos. O segundo eixo trata da segurança dos serviços essenciais e das infraestruturas críticas. Aqui entram ações como criar padrões mínimos para proteger dados sensíveis, implementar alertas de risco, certificações de segurança e até estimular que setores estratégicos contratem seguros específicos contra ataques virtuais. O terceiro eixo aposta na cooperação. A ideia é integrar esforços de órgãos públicos, empresas, pesquisadores e organizações da sociedade civil, inclusive com trocas internacionais. O Brasil também quer ser mais ativo em fóruns globais sobre o tema e ajudar países vizinhos a reforçar sua segurança digital. E o quarto eixo vai direto ao ponto: soberania nacional e governança. Isso significa investir em tecnologia própria, reduzir a dependência de soluções estrangeiras, formar especialistas, criar linhas de pesquisa, incentivar startups e, no longo prazo, garantir que o Brasil seja dono do seu próprio destino no ciberespaço. Todas essas ações serão detalhadas em um futuro Plano Nacional de Cibersegurança, que está por vir. A coordenação da estratégia fica com o Comitê Nacional de Cibersegurança, que reúne 25 instituições, entre governo, setor privado, academia e sociedade civil. Agora é oficial. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou o plano de Benjamin Netanyahu para ocupar militarmente a cidade de Gaza, no norte do território palestino. A medida anunciada na noite desta quinta-feira faz parte da estratégia do governo israelense para derrotar o Hamas e marca uma nova fase do conflito. Segundo o comunicado oficial, a operação será acompanhada por fornecimento de ajuda humanitária às populações civis que estiverem fora das zonas de combate. Mas, na prática, isso significa o avanço direto sobre uma área urbana densamente destruída, onde ainda há reféns em cativeiro
e milhões de pessoas em situação extrema. Horas antes, em entrevista à Fox News, Netanyahu já havia sinalizado que pretendia assumir o controle militar de toda a faixa de Gaza, mas sem governá-la. Disse que não quer anexar o território, apenas derrotar o Hamas e depois entregar o controle civil a forças árabes que não representem ameaça a Israel. Uma proposta que ainda levanta mais perguntas do que respostas. No mesmo dia, o gabinete israelense também aprovou uma lista com 5 exigências para pôr fim à guerra: o desarmamento completo do Hamas, o retorno de todos os reféns, a desmilitarização total da faixa de Gaza, o controle de segurança por Israel e a criação de um governo civil alternativo, sem o Hamas nem a Autoridade Palestina, o que praticamente exclui qualquer liderança palestina reconhecida. Do outro lado, o Hamas já respondeu: qualquer governo civil imposto por Israel será tratado como força de ocupação, ou seja, não haverá trégua e a guerra de guerrilha deve continuar. Enquanto isso, a situação humanitária em Gaza só piora. A ONU alertou para o risco de fome em massa e mais de 200 pessoas já morreram de desnutrição, segundo autoridades locais. A ajuda humanitária segue bloqueada em grande parte das rotas e cresce a pressão internacional. Na União Europeia, o tom também subiu. Países como Espanha, Suécia e Holanda querem congelar o acordo comercial com Israel e impedir o acesso a fundos de inovação. Já a Alemanha, tradicional aliada de Tel Aviv, tenta frear medidas mais duras, e sem Berlim, é difícil qualquer sanção sair do papel. O que está claro é que o conflito entrou numa fase mais profunda e complexa, com consequências humanitárias gravíssimas, pressões diplomáticas em alta e poucas perspectivas reais de paz no horizonte. E agora vamos falar de meio ambiente, e desta vez com um misto de alerta e boas notícias. Dados divulgados pelo governo nesta semana mostram que o desmatamento caiu no Cerrado e teve uma grande redução no Pantanal, mas teve uma leve alta de 4% na Amazônia. Mesmo com esse aumento, a área desmatada no bioma amazônico entre agosto de 2024 e julho de 2025 ainda é a segunda menor já registrada desde o início da série histórica. Na prática, são 4.495 quilômetros quadrados sob alerta, grande parte devido aos incêndios florestais. Já o desmatamento por corte raso, aquele mais tradicional, caiu 8%, o que mostra que as ações de fiscalização têm surtido efeito. No Cerrado, a notícia é ainda melhor. Depois de 4 anos de crescimento, houve queda de 20% no desmatamento. E no Pantanal, a redução foi ainda mais drástica, 72% a menos de áreas destruídas. Isso mesmo com o que os especialistas chamaram de pior cenário climático da história do bioma. A ministra Marina Silva comemorou os resultados, mas alertou que o desafio continua. Já o presidente do IBAMA e outras autoridades destacaram a importância de manter a fiscalização forte e o apoio às comunidades locais. Enquanto isso, o Brasil registrou queda de 61% nas áreas de queimadas em julho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, houve uma redução de 57% no número de focos de calor em julho de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A diminuição reflete as condições climáticas menos severas observadas neste ano e as medidas adotadas pelo governo federal e os estados no enfrentamento dos incêndios florestais. E enquanto se combate o desmatamento e as queimadas, outra frente se abre, a da recuperação de áreas degradadas. Um novo projeto, fruto da parceria entre Brasil e Japão, pretende usar tecnologia de ponta e dados de satélite para recuperar pastagens degradadas no Cerrado. A iniciativa envolve pesquisadores da Embrapa e da Universidade de Hokkaido, com o apoio da Agência de Cooperação Japonesa. A ideia é combinar ciência, análise do solo e inteligência climática para regenerar áreas que hoje somam mais de 40 milhões de hectares. Agora,
Antes de encerrar, ainda tem informação importante sobre o que rolou nesta semana. Vamos com aquele giro final de manchetes para você ficar de olho. Putin e Trump cara a cara. O Kremlin confirmou um encontro entre os dois líderes para a semana que vem, nos Emirados Árabes Unidos. Zelensky ficou de fora e a proposta de cessar fogo continua sem resposta. Líbano diz sim à proposta dos Estados Unidos. O governo libanês aceitou, em princípio, um plano americano para desarmar o Hezbollah até o final do ano, mas o grupo xiita se retirou da reunião em protesto. Brasil denuncia os Estados Unidos na ONU. O Conselho Nacional de Direitos Humanos levou às Nações Unidas uma denúncia contra as sanções aplicadas a Alexandre de Moraes, do STF, com base na Lei Magnitsky. E alerta sobre a COP30. O embaixador André Corrêa do Lago demonstrou preocupação com os altos preços de hospedagem em Belém, que podem afastar delegações e comprometer a participação da sociedade civil na Conferência do Clima. Nesta semana, o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, declarou à imprensa que não irá comparecer à COP30 depois de seu gabinete analisar os custos e os desafios de logística da capital paraense. E assim a gente fecha mais uma semana intensa no cenário internacional e nos bastidores da diplomacia brasileira. O resumo semanal de notícias do podcast DEG está disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo. Segue a gente, curte, compartilha com quem também está na missão do CACD e aproveita o conteúdo. Obrigado pela sua companhia até aqui, bons estudos, foco total e até a próxima semana.